Glória a Deus, bom dia, paz seja convosco, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Hoje, dia 1º de novembro de 2023, estamos aí iniciando mais uma chave mestra. Hoje eu vou ter a companhia do pastor Silvio, meu pastor, né? Pastor da Igreja Evangélica Ramá. Ele vai estar aqui comigo e nós vamos estar falando dos dons do Espírito Santo, baseado em 1 Coríntios capítulo 12, né? Eu creio que vai ser muito edificante, muito esclarecedor também, e creio que nós vamos ser abençoados, né, nessa live, né? Como nós temos sido em todas as outras, né? Bom dia, paz do Senhor. Glória a Deus. Eu quero estar iniciando a live, né, fazendo uma oração. Logo em seguida o pastor deve estar entrando, então eu vou estar fazendo o convite para ele entrar, e eu creio que Deus vai falar poderosamente com a gente nesta manhã, tá bom? Você que pode, ore comigo, né? Você que não pode, porque talvez esteja aí no ônibus, no metrô, e esteja aí concordando com a oração, tá bom? Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante da Tua presença mais uma vez nesta manhã, Senhor, fazendo esta live. Senhor, eu te agradeço pela oportunidade de estar falando da Tua palavra, Senhor, na Tua presença. Eu te agradeço pela oportunidade de poder compartilhar da Tua palavra com outras pessoas. Peço, Senhor, que enquanto estivermos fazendo a live aqui, o Teu Espírito possa estar interagindo, Senhor, sobre as nossas vidas, iluminando a nossa mente, trazendo clareza, trazendo direção, falando aos corações, Senhor. Que o Teu Espírito se revele poderosamente sobre cada vida, Senhor, de maneira que o Teu nome seja engrandecido, seja exaltado, Senhor, através dessa live, através de tudo que é falado, através de tudo que é ensinado através dessa live. Por onde quer que essa live for, Senhor, que o Teu nome seja honrado e glorificado, que o Senhor se revele poderosamente aos corações, Senhor. Em nome de Jesus, fala poderosamente, Senhor, onde há uma dúvida, onde há uma insegurança, Senhor, acerca do manifestar dos dons. Essa é uma oportunidade, Senhor, para trazer luz, trazer clareza e direção, Senhor, sobre o coração dos meus irmãos e das minhas irmãs. Então, se revela poderosamente aos corações nesta manhã, Senhor. Pai querido, aquilo que nós não formos capazes, Senhor, de abordar, de ensinar, que o Teu Espírito ministre aos corações, que o Teu Espírito fale ao coração das pessoas, Senhor. A Tua palavra tem estado nas nossas mãos aqui no Brasil, Senhor, e o Teu Espírito já foi liberado, Senhor, sobre os cristãos, sobre a igreja do Senhor. Então não há nada que nós não possamos acessar, não há nada que nós não possamos aprender, conhecer. Então se revela poderosamente aos corações, Senhor, através da leitura, da meditação da Tua palavra, Senhor. Ilumina as mentes, Senhor, ilumina os corações, manifesta os dons também para a testificação da Tua palavra, Senhor. Nós sabemos que nós não pregamos apenas no nível do conhecimento, para alcançar o intelecto do homem, Senhor, mas nós anunciamos a Tua palavra para alcançar os corações, para mudar as histórias, para mudar a vida das pessoas, Senhor. Nós sabemos que a Tua palavra tem esse poder, que ela opere dessa maneira nesta manhã, Senhor, no coração de cada um, Senhor, que vai estar assistindo, daqueles que assistirão depois, Senhor. Se revela poderosamente, Pai, aos corações em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia, bom dia. Paz do Senhor aos meus irmãos e minhas irmãs que estão entrando aí, aos meus amigos pastores, pastora Simone, pastor Décio. Estou aguardando aí o pastor Silvio, que vai entrar comigo hoje na live, né? Nós vamos estar falando dos dons do Espírito, vamos falar um pouquinho, né? Porque é um assunto tão abrangente e não dá numa live só em 1 hora para falar tudo que precisa ser falado. E eu entendo também que por mais que a gente tente falar tudo, a gente nunca vai conseguir, porque constantemente o Espírito Santo ele vai revelando coisas novas, ele vai trazendo coisas novas, né, acerca daquilo que ele quer fazer nos corações. Então, eu creio que é dessa forma mesmo. A gente aprende um pouquinho hoje, amanhã vai aprender mais um pouco, daqui a 1 ano ainda vamos estar aprendendo mais coisas que o Espírito Santo vai estar trazendo. Entendo também que é para que a gente se mantenha na dependência, né,
do Espírito Santo para a revelação da própria palavra aos nossos corações. Também eu quero lembrar, né, que essa live acontece de quarta-feira e de sexta-feira. O pastor Silvio não entrou ainda. E agora eu estou abordando Atos dos Apóstolos. Em nome de Jesus, essa sexta-feira agora eu vou estar abordando o capítulo 3 de Atos dos Apóstolos. Então eu tô aí, tá sendo um pouquinho, o pastor Silvio já entrou, vou fazer uma solicitação para ele de convite. Capítulo 3, agora sexta-feira, né? E todos esses assuntos que eu tenho abordado aqui com os convidados é realmente para reafirmar o que o livro de Atos vai estar nos contando, né? Os atos do Espírito Santo, a manifestação dos dons, como a igreja primitiva se movia dentro dos dons. E eu acredito que isso é importante para a gente entender e poder ver como que a igreja deve se mover nos nossos dias também. Então, pastor, eu já te mandei o convite, tá bom? Então, eu acredito que tudo está se encaixando, né? O que os convidados têm trazido, o que eu tenho abordado na sexta-feira, e assim a gente vai falando dos Atos dos Apóstolos de maneira bem assim espontânea, mas também bem esclarecedora. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu mando de novo. Já mandei para ele. Não está conseguindo entrar, né, pastor? Eu vou mandar de novo. Me manda um convite, pastor. Nesse ícone que tem aí, que parece uma câmerazinha, que tem um mais no meio. Deixa eu ver. Aqui. Vou te mandar de novo. Vou esperar. Ao vivo é assim mesmo, né, gente? Já te mandei, pastor. Vamos ver se dá certo aí. Então, e aí é assim, a gente está abordando aí o livro de Atos dos Apóstolos. O livro de Atos é bem surpreendente, cheio de coisas interessantes que acontecem com eles. E eu creio que nós vamos ser muito edificados, né? Eu, pelo menos, tenho sido. Pronto, pastor, já te aceitei, tá? Já já o senhor vai aparecer aí na tela. Aí, glória a Deus. Só sua câmera que tá virada. É bem surpreendente, cheio. Aí. Mudando. Fala um pouquinho, pastor. Pronto, pastor, já te aceitei. Já já o senhor vai aparecer. Tá bem baixinha a voz de vocês aí. Deixa eu mudar aqui, doutor. Deixa eu fazer uma mudança aqui no meu computador aqui, pastor. Tá bom. Fala um pouquinho, pastor. Oi, você está me ouvindo, pastor? Eu estou ouvindo, mas está bem baixinho. Tá, eu estou fazendo uma mudança aqui. Tá, vamos ver se eu consigo melhorar aqui. Deixa eu mudar aqui para ver se fica melhor, pastor. Tá bom. Paz do Senhor, Marcinha. O pessoal está entrando, né? Paz, Débora. Está me ouvindo, pastor? Estou ouvindo, pastor, só que está baixo ainda. Uma mudança aqui. Tá, vamos ver se eu consigo melhorar aqui. Deixa eu mudar aqui para ver se fica melhor, pastor. O senhor está usando 2 aparelhos? 2 aparelhos. Eu vou tirar um. Porque eu estou ouvindo o eco da voz, sabe? Eu ia ligar no computador também para ter uma qualidade melhor de som. Mas você está me ouvindo bem, pastor? Baixinho. Baixinho? Aumenta o som do celular, pastor. Deixa no último. Ele já está. Já está. Já está? Ele, Às vezes, eu ia deixar ele no... se o senhor usar fone, às vezes também ajuda, sabia? Sabe aquele fonezinho? Sim, sim. Ao vivo e a cores, é assim mesmo. Para você tá bom, Milene? Deixa eu aumentar aqui. O meu aparelho tá bem no último também. Fala aí, pastor. Tá me ouvindo? Tá conseguindo ouvir? Ótimo.
Eu vou pôr um fone, assim Ficou fica até ótimo, melhor. pastor, não precisa. Deixa eu ver se melhoramos. Ficou ótimo. Tá me ouvindo então, Tô, pastor? tá Tá, ótimo. tudo bem, então. Bom dia a todos, né? A paz do Senhor Jesus aos irmãos. Pastor Silvio é assim, gente, já chega assim fazendo bagunça. É nada. É, Silvio é bem tranquilo, gente. não, eu ia mudar aqui, pastor. Eu ia, em vez de fazendo pelo celular, eu ia fazendo no computador. Aí atrapalhou aqui, então eu falei, não, deixa. Então vamos parar e vamos direto aqui. Mas tá ótimo, Mas pastor. O som tá bom, a imagem também. não precisa pôr então o microfone. Não, Foninho. não. Não. Fica à vontade. Pastor, eu já fiz uma oração, já falei do que a gente vai estar falando hoje, né? Que vai falar um pouquinho dos dons do Espírito. Então, assim, fica à vontade, agora é com o pastor, né? E se o senhor quiser se apresentar, acredito que todos que estão aqui já te conhecem, mas se o senhor quiser se apresentar, eu também já falei no início, um pouquinho. É, nós, a pastora Rita tem falado, inclusive a semana passada, né, a pastora falou sobre os dons do Espírito, né? Os dons espirituais, tudo, e a gente vai estar tratando um pouco dentro desse assunto, né? Eu acho até interessante a gente abordar, até para trazer esclarecimento, como o próprio apóstolo Paulo fala, né, pastora Rita, sobre quando ele fala ali em Coríntios 12, sobre acerca dos dons, que ele não quer que sejamos ignorantes. E esse é um ponto que eu acho interessante a gente está abordando sobre os dons, né? Trazer um pouco de clareza sobre eles, porque muitos ainda têm dúvida. É incrível, mas muitas pessoas ainda têm dúvida. Alguns não creem, outros duvidam, né? Outros não sabem usá-los. Então, eu acho que é importante a gente abordar isso e estar sempre relembrando a igreja, ensinando aqueles novos que vão chegando, né? Sobre os dons, né? A gente parte, o primeiro ponto aí é a própria profecia a respeito dele, né? A promessa dele, que a gente encontra lá em Joel, como você mesmo citou na semana passada, né? Joel 2, fala sobre aquilo que aconteceria nos últimos tempos, né? Nos últimos dias, ali Deus ele derramaria do seu espírito sobre toda a carne, né? E ele diz ali que os filhos, nossos filhos, nossas filhas, né, profetizariam, né? Os anciãos teriam sonhos, os mancebos visões, né? E também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias ele derramaria do seu espírito. E isso a gente viu, né? Você citou também, a gente viu o cumprimento lá em Atos capítulo 2 disso, né? Desse derramar do Espírito Santo, né? E é interessante, pastora, que esse cumprimento se deu ali em Atos 2 e o porquê disso, né? Qual a necessidade do Espírito Santo nos nossos... É necessário, é importante, né? Esses dons serem derramados, né? Sobre nós, é importante. Há necessidade, são algumas questõezinhas que a gente levanta, né? Há necessidade desse Espírito Santo ser derramado, né? Sobre a igreja, para os nossos dias, são questionamentos que a gente pode colocar até para trazer um pouco mais de clareza para as pessoas, né? Porque Jesus, em Lucas 24, 49, a gente vê interessante, porque os dons, a gente vê lá em Joel a promessa. Depois, a gente vê Jesus alertando os discípulos, Jesus, inclusive, antes de partir para os céus, né? Jesus, ele dá uma orientação, né? Ele fala ali em Lucas 24, 49, Jesus diz: Eis que sobre vós eu envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade,
até que do alto sejais revestidos de poder. Então, eu queria partir um pouquinho em cima desse assunto, né? Jesus, ele, quando dá essa orientação, pastora, ele está nos seus... ele está para subir aos céus, né? Jesus ressurreto já, ele está para subir aos céus. E ele vai embora, né? Ele já havia dito antes que ele não deixaria-nos órfãos, não é? Mas ele enviaria o seu Consolador, aquele que estaria conosco. Antes de partir aos céus, aí em Lucas 24, 49, que eu li, ele diz, né, que ele enviaria sobre os discípulos, sobre nós, a promessa do Pai, né? Mas ele dá uma ordem, né? Fiquem em Jerusalém, fiquem na cidade, até que do alto vocês sejam revestidos de poder, né? Então, a gente começa, eu acho interessante a gente começar por aí. Olha a importância e a necessidade do Espírito Santo sobre a vida da igreja, né? O agir e o atuar dele. Os discípulos não receberam de Jesus, primeiro, ordem para sair a lugar nenhum antes que eles recebessem esse poder, essa virtude. Mas eles se reúnem, ficam em Jerusalém, aguardando aquilo que viria, que eles com certeza não imaginavam como seria, mas eles estavam obedecendo uma ordem de Jesus. Olha, aguardem e esperem até que vocês sejam revestidos de poder. E eu acho isso interessante, não é verdade, pastor? Essa ordem. Vocês não saiam até serem revestidos. Eu fico sempre, eu falei bastante disso nas lives, porque isso também ficou muito forte para mim, porque é interessante como tudo que está relacionado ao reino e acerca também de promessas, ela envolve uma questão de obediência, né, pastor? Sim, Era uma coisa exatamente. difícil de se pedir para eles permanecer em Jerusalém. Eles estavam acostumados com aquele lugar, eles conheciam, eles eram de cidades próximas, não é? Sim. Então tiveram que ficar mais um pouco ali, mas se eles não obedecem, eles também não recebem. Exato. E uma coisa que chama atenção, pastora, nessa ordem, é justamente porque até nos nossos dias, né, se questiona se é importante, se é para os nossos dias, se isso já foi, né? Era para uma época que não precisa mais, tudo isso se questiona hoje ainda, né? Que era só para aquele momento, que não há necessidade, que não tem importância, tá? Mas é interessante ver que Jesus aqui, olha, ele não deu ordem aos discípulos a saírem e fazerem nada. Primeiro, sem que antes eles recebessem isso que eles receberiam, né? Que essa promessa do Pai que viria sobre a vida deles, né? E o que a pastora falou, a obediência, né? Eles ficaram ali reverentemente, obedeceram a ordem de Jesus e ficaram aguardando, né? Então, e olha que coisa interessante a gente pode observar, pastora. A gente vê lá em Atos, né, no capítulo 2, o cumprimento, né, dessa promessa, porque eles obedeceram. Eles ficaram em Jerusalém, ficaram ali aguardando até que eles fossem revestidos desse poder que Jesus disse que viria sobre eles. Eles simplesmente obedeceram, cumpriram o que Jesus havia mandado fazer. E a Bíblia diz ali, né, eu até vou ler, até para quem talvez nos assista e não tem um conhecimento da palavra melhor, até vou ler um pedacinho e depois quero fazer um outro comentário em cima dele. A Bíblia diz lá em Atos capítulo 2, né, que é onde relata ali o derramar desse poder do Espírito Santo sobre a vida dos discípulos que estavam ali reunidos. Ele diz ali, né, que ao cumprir-se, né, o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Olha, interessante então, né, pastora? Obedecendo a ordem de Jesus, estavam lá, reunidos já. Alguns dias reunidos ali, obedecendo, esperando. Não, a ordem foi essa. Então, nós estamos obedecendo, reunidos no mesmo lugar. Quando, de repente, veio do céu um ruído
como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde eles estavam assentados. Eles apareceram umas línguas como que de fogo, que se distribuíam sobre cada um deles, né? Pousou sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Então, Jesus, antes de partir aos céus, ele confirma, né? Ele reafirma o que ele já havia dito que enviaria, né? O Consolador, o Espírito. Ele dá ordem, aguardem até que vocês sejam revestidos de poder. Então, a gente vê primeiro a importância do Espírito Santo de Deus, desse mover do Espírito Santo de Deus sobre a nossa vida, para sairmos e sermos suas testemunhas, para sermos testemunhas de Jesus, para fazermos a obra. Porque a ordem de Jesus foi: fiquem e aguardem, não saiam, enquanto isso não venha sobre a vida de vocês. Então, esse é o primeiro ponto. Eles obedecem, eles ficam, eles aguardam, esperam derramar, aguardam isso acontecer, né, sobre a vida deles, e isso se cumpre depois, né, em Atos capítulo 2, como a gente acabou de ler. E uma coisa só para a gente, só por curiosidade, né, pastor, a gente vê que no capítulo 3 já de Atos, quer dizer, na ordem, aí, logo depois disso, a gente já vê Pedro e João realizando um milagre tremendo ali quando eles iam orar no templo, né? Aquele paralítico que é curado, tudo, a ousadia já deles. Quer dizer, a gente já vê a mudança, a ousadia na vida desses dois discípulos após terem sido revestidos com esse poder, né? A gente já vê esse mover acontecendo ali, né? E a Bíblia fala, ainda confirmando isso, né? Sobre os dons que são e que foram concedidos a partir desse momento. Capítulo 14 do livro de Atos, por exemplo, no versículo 3, ele diz assim: eles, entretanto, se demoraram ali por muito tempo, falando ousadamente acerca do Senhor, o qual dava testemunho à palavra da sua graça, concedendo por suas mãos, né, que por suas mãos se fizessem sinais e prodígios. Então, olha, a gente vê que o Espírito Santo, o mover dele, os sinais e o que ele opera, testificam a palavra, testificam a palavra que eles pregavam. Olha a importância disso e a ousadia, né, que eles tiveram a partir daí, né? Começaram a ser movimentados, né? Se moviam na direção desse Espírito que agora está operando na vida deles. Em Hebreus, capítulo 2, verso 4, diz também que, olha, testificando Deus juntamente com eles, por sinais e prodígios, e por múltiplos milagres e dons do Espírito Santo, distribuídos segundo a sua vontade. Interessante, né, pastora? Sim. Isso. É a manifestação do poder, né, pastor? Não é um evangelho só de palavras, né? Muito menos de palavras persuasivas, humanas, né? Mas é um evangelho de poder, né? Para confirmar Sim. aquilo que a gente tem pregado, confirmar que Jesus é o Messias, que ele ressuscitou. Essa manifestação dos dons, ela é algo, não sei, eu vejo como algo tão especial, como um presente de Deus para a humanidade, para a igreja, né? Para que ela possa se mover. Né? Que evangelho, quem que prega coisas desse tipo? Quem faz essas coisas? A gente até sabe, né, pastor, que o inimigo faz algumas coisas, mas logo ele pede a conta, né, daquilo. E às vezes não dura muito, e às vezes traz outras coisas difíceis, mas as coisas de Deus, a gente sabe de pessoas que são curadas, que nem servem a Deus. Sim. E é interessante, né, pastora, como eu falei para você hoje, o tempo nosso não é um tempo tão grande, e a gente, na verdade, assim, tinha muito, poderia
está falando sobre vários pontos diferentes aí, abordando algumas linhas aí com relação a isso. Mas o que eu gostaria de abordar, como falei no princípio, é justamente aquilo que, não exatamente ficar especificando os dons, porque a gente tem tempo disso tudo hoje, mas o que eu acho interessante a gente abordar é o que Paulo fala, que é o versículo primeiro que eu li, que Paulo fala no começo de 1 Coríntios 12, a partir do verso 1, do 1 ao 11, mas o primeiro versículo, olha que quando ele diz, né, acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes, né? Então, é uma coisa que a gente tem que aprender um pouquinho, pelo menos o básico, com relação a isso, porque Paulo fala sobre que não haja ignorância entre nós. Que ignorância, por exemplo, pode haver entre nós? Pode haver ignorância até de que os dons são para os nossos dias. É para hoje? Não, né? Muitos acham que não. Ou que tipo de ignorância a gente também pode ter na forma de se utilizar esses dons, os dons que foram dados, né? Para que servem? Para que utilizar esses dons? Entende? Qual a forma de se utilizar esses dons? Para que eles servem? Porque no versículo 7 desse capítulo 12 de 1 Coríntios, Paulo fala, né, assim, a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito para o proveito comum. E também no versículo 12 do capítulo 14 de 1 Coríntios 14, 12, diz assim: assim também vós, que já estáis desejosos de dons espirituais, procurai abundar neles para a edificação da igreja. Então, uma coisa que eu acho que a gente também deve, né, ensinar a igreja, primeiro, a Bíblia diz que a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito para o proveito comum. Então, veja bem, o Espírito Santo é dado não para meu proveito pessoal. É Deus quem dá, o Senhor é quem distribui, né, os dons, a cada um conforme lhe apraz, mas é para o uso, o proveito comum, não é pessoal. Eu não posso me engrandecer porque tenho um dom, eu não posso tirar proveitos financeiros, eu não posso me sentir acima dos outros, entende? Porque eu recebi um dom. Ou esse dom não é só para me edificar, só para a minha vida, mas Paulo diz que isso é dado, os dons são essas manifestações para o proveito comum, isto é, de todos, toda a comunidade cristã tem que desfrutar destes dons. Então, primeiro, eles são importantes, sim, muito importantes para a nossa vida, para a vida da igreja, né? Eles são muito, muito importantes para o andamento, para o crescimento, como eu li no capítulo 14, verso 12 de 1 Coríntios, onde Paulo fala que é para abundar, né? Desejar estar neles, né? Abundar neles para a edificação da igreja. Então, uma das coisas que a gente precisa entender é que esses dons, né, são dados para que a igreja cresça, para a igreja seja edificada, né, através desses dons, entende? Então, é importante para a igreja? É importante. Jesus ele disse aos discípulos que não saíssem enquanto não fossem reduzidos desse poder que desceria do alto, desse Espírito que desceria. A partir daí, eles saem para fazer a obra, eles saem para ser testemunhas de Jesus, não é? No mundo. Agora, essa questão de não ser ignorantes com relação aos dons é que eu acho também que a gente deve abordar, porque a gente vê absurdos também acontecendo, coisas que fogem dos princípios cristãos, e também vemos a ignorância até da rejeição, né? Da rejeição dos dons, da rejeição do mover do Espírito Santo na vida de muitos que
não entendem que é para os nossos dias também. Isso é para nós também, entende? Porque quando Paulo fala aqui, ele está escrevendo a igreja de Corinto, mas a igreja ali, ela tinha todos os dons abundantes no meio dela. Então, não é que eles não conhecessem, mas provavelmente havia ignorância na forma de usá-los, do trabalhar desses dons, entende? E é interessante que outra coisa, né, que Paulo fala, ele cita, pastora, com relação, ele cita no mesmo livro de Coríntios, aqui, 1 Coríntios, mas no capítulo 13, que é outra coisa que me chama a atenção, ele diz assim, olha, tudo isso que eu estou citando, eu creio, está tudo dentro desse não ser ignorantes com relação aos dons. Né? Primeiro, são bíblicos, são. Existe a promessa, Jesus fala sobre eles. Jesus alerta a igreja, não os seus discípulos, antes de partir. Pouco antes dele subir ao céu, ser assunto aos céus. Ele diz, fiquem em Jerusalém e aguardem lá, até que vocês sejam revestidos de poder, do alto sejam revestidos, recebam sobre a vida de vocês, para que sejam minhas testemunhas. Isso acontece no capítulo 2 de Atos. A gente já citou isso. E agora Paulo vem lá na frente explicando que esses dons são sim, importantes, mas que não haja ignorância na forma de trabalhar com eles, né? De usá-los. E Paulo fala aqui no capítulo 13, outro ponto que eu acho também importante, dentro disso, ele diz assim, a partir do verso 1º, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, eu seria como metal que soa, ou como símbolo que retine, né? Ainda que eu tivesse o dom de profecia, conhecesse todos os mistérios, toda a ciência, e ainda tivesse toda a fé, de maneira tal que eu transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. Ainda que eu distribuísse os meus bens para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Então, outro ponto é importante a gente falar sobre o uso dos dons na nossa vida, nosso ministério. É importante a gente exercer tudo isso dentro de uma atmosfera de amor, entende? Há necessidade que esses dons sejam exercidos. Paulo fala aqui, ó, mesmo que eu tenha todos esses dons, se eu não tiver amor, nada me serve, nada eu vou ser, não serve para nada. Interessante essa postura também, não é, pastora? Eu ouvi uma comparação que achei muito interessante recentemente, é que o capítulo 12, 13 e 14 parece um sanduíche, né? É, Então, o 12, você tem uma parte do pão, o 13 o recheio do lanche e o 14 é a outra parte do hambúrguer, né? Do lanche. é, E o mais importante ali é o amor, que é o que sustenta tudo isso, né? Que está ali no meio. E, pastor, dentro do que o senhor está falando, uma coisa que me veio à mente agora, o amor, ele é fruto, né? Ele é fruto também. sim, Então, os dons sem o fruto do Espírito, ele vai ficar complicado, porque é o fruto que traz o equilíbrio, que traz realmente a maneira correta de lidar com os dons. Quando eu me converti, e eu fui conhecendo as escrituras e fui lendo, e eu fiquei impactada com essa questão dos dons, assim, para eu fiquei encantada, assim, que eu queria os dons, queria os dons, queria os dons, e eu fiquei buscando muito tempo isso, né? Eu busco até hoje, como foi muito bom o pastor ter citado, né, que Paulo ensina o quê? Que a gente tem que adquirir mais, buscar mais, prosperar, né, no conhecimento, em receber os dons, em saber usá-los também. Mas foi interessante que eu gastei um tempo buscando os dons e eu realmente eu recebi algumas respostas de Deus, já contei para os irmãos uma experiência que eu tive à noite, o Senhor me entregou alguns dons, foi muito claro, eu tinha um trabalho a fazer, né?
Então, Deus trouxe uma testificação acerca daquilo que eu estava prestes a fazer. Mas, quando eu descobri o fruto do Espírito, lá em Gálatas 5, Exatamente. aí eu parei para pensar e falei, nossa, meu Deus, eu gastei tanto tempo buscando o dom, e não é errado buscar, mas, gente, eu preciso é do fruto também, porque como é que eu vou ter equilíbrio, sabedoria para lidar, não é? Temperança, amor. Porque É, é o que o Paulo escreveu, capítulo 13, verso 1. Se eu falar a língua dos homens e dos anjos, não tiver amor, exatamente, pastor. Exatamente. É, é interessante a gente ver isso. Até eu ia depois abordar esse assunto aí, que a pastora entrou nele, inclusive, sobre os frutos e o dom do Espírito Santo, né? Porque, veja bem, o dom, os dons que Deus dá, derrama sobre nós, na verdade, são presente de Deus, que Deus nos dá, e a gente não recebe isso por merecimento. Não. É, isso é Deus que dá, pela sua vontade, é uma concessão. Ele concede, o Espírito Santo concede, nos concede dons para edificar o seu corpo, a sua igreja. Não é para um merecimento pessoal, não é para uso e fruto, como eu já falei, nosso, né? Mas eles são concedidos para edificar a igreja. A gente precisa entender isso, né? E muitas vezes a pessoa, muitas às vezes se convertem, às vezes passam muito tempo da sua conversão e não recebem ou não buscam os dons, ou não recebem porque acreditam que só vão receber esse selo do Espírito Santo, esse revestimento, os dons, tudo mais, quando eles atingirem um nível de santidade, de perfeição, tal, e ficam bloqueando esse mover de Deus na vida deles por esse sentimento. Quando, na realidade, o Espírito Santo vai trabalhando na nossa vida, Deus usa esse dom através de nós para aperfeiçoar o corpo de Cristo. Só que, veja bem, somos pessoas cheias de falhas, temos nossos erros. Agora, nós temos que buscar justamente a viver de acordo com aquilo que Deus está nos dando, né? Ter uma vida que honre aquilo que Deus está me dando, me concedendo, honrar aquilo que Deus me deu, colocou na minha mão, né? é uma Porque, inclusive, responsabilidade, né, pastor? você imagina, eu me formo, eu estudo um exemplo, né? Me formo em direito, sou um advogado, e aí eu vou roubar, vou fazer coisas que quebram a lei, entende? Eu tenho que honrar aquilo que hoje, se eu sou um advogado, se eu sou um juiz, se eu sou um, sei lá, um policial, uma autoridade, eu recebi isso, eu busquei, eu lutei para ter, eu tenho que honrar essa minha posição, né? Quer dizer, se eu sou cristão, levo esse nome de Cristo na minha vida, eu tenho que honrar. Se Deus me deu um dom, e, puxa vida, Ele me deu, eu não merecia, porque os dons nós não merecemos. Deus dá por sua misericórdia, né? Mas eu tenho que viver de acordo, eu tenho que buscar. Primeiro, independente de ter um dom ou não, de ter recebido, buscado ou não, por ser cristão, eu já tenho obrigação de ter um testemunho de vida, de ter uma vida de acordo. Agora, se imagina Deus me usando ainda mais, porque isso gera também, e aí entra o que você citou, pastora, confusão na cabeça de muitas pessoas. Porque até eu tinha posto aqui uma perguntinha num estudo que eu fiz. É possível, a pergunta é, ter dons do Espírito Santo e dar mau testemunho? Às vezes a gente vê declarações de muitas pessoas e isso está dentro do que a gente parte lá do primeiro versículo do capítulo 12, né? Paulo falando, não quero que sejam ignorantes quanto aos dons. Então, acho que é legal a gente esclarecer isso. É possível, então, você ter um dons do Espírito Santo, um dom do Espírito Santo e dar mau testemunho? Aí a gente vê comentários, as pessoas ficam, às vezes, não entendem, né? E questionam como pode, né? Como pode?
tem um dom e fez tal coisa. E aí, esse mau testemunho aí gera muitas vezes essa ideia distorcida de que os dons do Espírito Santo não servem para nada, também do que adianta se não tem vida mudada, se não tem vida transformada. Então gera um sentimento errado nas pessoas e os leva ao desânimo. A gente tem que traçar um paralelo, pastor, entre, e aí o que você citou, os dons do Espírito Santo e o fruto do Espírito. Porque muitas pessoas ostentam os dons, têm dons do Espírito Santo, mas parece que não tem a vida transformada. Pastor, é o que a gente vê na igreja de Corinto, né? Pela carta que Paulo escreve para eles, né? Pastora, você vai pregar você vai ministrar o que eu estou ministrando. Beleza, hein? Não, é isso mesmo, pastor. É essa linha. Justamente eu queria citar. A gente vê na igreja de Corinto, é um exemplo. Era o que acontecia, né? Olha que interessante. Mas bacana, pastora. É isso mesmo. A linha de pensamento é esse. No versículo 7, olha o que Paulo fala. Perdão. Ele diz assim, olha, Paulo é no versículo 7 de 1 Coríntios, a mesma carta que a gente está lendo. Olha o que Paulo fala, né? No capítulo 1, verso 7, Paulo diz assim, olha, de maneira que nenhum dom vos falta, enquanto aguardais a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo. Veja bem, Paulo mesmo declara que dentro da igreja de Corinto nenhum dom faltava. Todos os dons existiam ali, eram manifestos, todos eles. Mas, na verdade, o que estava faltando ali na igreja de Corinto, eu vou ler aqui, a gente vai ler, Paulo fala, faltava características na vida deles básicas de um discípulo de Cristo. Olha só, eles tinham os dons? Tinham. Paulo fala, nem dos dons, nenhum deles faltava. No meio da igreja, todos estavam sendo manifestos esses dons, operando esses dons, mas, de repente, Paulo tem que exortar a igreja, porque estava faltando uma vida cristã neles. Olha, em 1 Coríntios 3, do versículo 1 ao 4, Paulo diz assim, olha, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a criancinhas em Cristo. Leite vos dei por alimento e não comida sólida, porque não a podeis suportar, nem ainda agora podeis, né? Porquanto ainda sois carnais. Pois havendo entre vós inveja, contenda, não sois porventura carnais, não estáis andando segundo os homens, né? Porque dizendo um eu sou de Paulo, outro eu sou de Apolo, não sois apenas homens, não sois apenas homens. Então, veja bem, infelizmente é a mesma situação dos nossos dias, que a gente vê isso também, né? Muitas vezes a pessoa tem dom, tudo mais, Deus até a usa, né, naquele dom, né? Mas às vezes tem pessoas que usam esses dons para manipular pessoas, ministérios, família, a obra. Ganhar dinheiro, né, pastor? Ou se achar acima da média, que ela é superior aos outros, né? Então, aí entra o que a pastora citou, entra o que Paulo fala dos frutos e os dons, né? Os dons, eles são dados para fortalecer, para edificar, para que a igreja cresça na operação deles, né? Mas a nossa vida tem que estar de acordo com os dons, com o nome de Cristo que a gente leva. Entende? Os frutos do Espírito têm que se manifestar na nossa vida. Entende? É bem o que a pastora estava falando, né? Então, parece que muitas pessoas, nós somos né, uma igreja pentecostal que crê nesse mover do Espírito Santo, mas parece que muitas vezes esses aspectos que a gente está citando, parece que muitos não entendem ou são ignorantes quanto a isso, né? Às vezes, muito mau testemunho de vida, a pessoa não anda de acordo com aquilo que recebeu de Deus. E outra, e a gente volta a falar, não recebemos nenhum dom por mérito, porque somos mais do que ninguém. Deus derrama porque
precisa edificar a sua igreja, mas aí nós temos que a nossa vida continuar crescendo, sendo edificada também, né? Não é de edificar a igreja e nós, a nossa vida, viver um problema. Paulo falou, que, né, ele escreve que é dado, porém, a cada um, né, essa manifestação para o proveito comum, para que todos nós venhamos a crescer. A igreja precisa ser edificada através deles, né? Pastor, é interessante, porque o dom é para o outro, né? Sim. O fruto trabalha com a gente, é trabalhado dentro da gente. Então, é um crescimento para fora e para dentro. Para fora na Exatamente. vida dos outros e internamente dentro de nós. Porque quando você tem um dom e você é usado por Deus numa determinada área, e a sua vida condiz com a vida de Cristo, aquele dom, aquela manifestação daquele dom, ela é reconhecida como genuína, como pura, como que veio da parte de Deus mesmo para edificar o outro. E muitas vezes não é isso que a gente vê dentro da igreja. Né? Às vezes a gente ouve algumas frases que é triste, a pessoa fala assim, nossa, como é que pode? Aquela pessoa é tão usada e fez determinada coisa, agiu de determinada maneira. Isso envergonha o nome do Senhor Jesus e tira o crédito do dom. Até que Exato. chega um momento que esse dom passa a ficar, é como uma faca, uma espada, né? Que é um termo que a gente entende bem do que eu vou falar, que ela está suja. Então, você está usando a sua ferramenta contaminada e aí não tem como um fluir genuíno e puro do Espírito Santo, porque num primeiro momento a pessoa pode estar sendo usada e na inocência, na falta de experiência, o dom está ainda contaminado. Mas com o passar dos anos, com o tempo que essa pessoa deveria amadurecer, produzir bons frutos, e ela não produz, ela continua ainda tendo uma vida paralela com o pecado ali, ainda se contaminando com o pecado, aí esse dom ele vem totalmente contaminado, ele fere as pessoas, ele entristece as pessoas, ele contamina. Então, eu creio que o Espírito Santo ele dá um tempo para a gente, um tempo de crescimento, de maturidade, de buscar santificação, para que você seja mais usado ainda, uma ferramenta bem afiadinha com o Espírito Santo, né? Mas quando a pessoa ela não alinha a vida dela com o Senhor Jesus, né? Esse dom ele vai acabar comprometendo o É, seu uso, né, no dia a dia da igreja, né? exatamente. É exatamente isso que. Por isso eu quis, hoje, eu falei, vamos bater um pouquinho essa questão da ignorância, e não dos dons em si, né? Mas nessa ignorância que se cria, né, Rita? Porque é exatamente isso. Acabam desprezando, acabam não dando valor por causa dos maus testemunhos. E é bem o que a pastora citou. Os dons do Espírito Santo são para operação interna, dentro da igreja, né? E são concedidos por Deus, são as manifestações, né, de Deus para edificar a igreja. São ferramentas que Deus dá para a igreja é, exercer o seu ministério e proclamar o evangelho com mais eficiência, né? Através dos dons, da cura, da palavra profética que acontece, aquelas manifestações que acontecem dentro da igreja para fortalecer a igreja, né? Demonstram assim o operar de Deus através da nossa vida, mas é Deus operando ali para edificar a igreja. Os frutos do Espírito que precisam existir já manifestam o tratar de Deus agora em nós, não na igreja, em nós, na nossa vida. O que Deus está fazendo em nós, né? Aí são os frutos que vão demonstrar os frutos que nós estamos dando, vão demonstrar aquilo que Deus está operando. Mas o não saber usar, o não dar valor a esses frutos na nossa vida, é que vão dar um mau testemunho, é o que vai gerar esse tipo de interpretação, né, errada das pessoas, porque realmente as coisas não vão bater.
né? Isso é uma coisa que é frequente de se ver, né? Acontecendo. A pessoa é usada, mas a sua vida não condiz com aquilo que Deus deu. E Deus deu o quê? Para crescimento da igreja, para que a igreja seja fortalecida, seja edificada. Nenhum de nós deve tomar para si, eu cito muito isso, nenhum de nós deve tomar para si a glória daquilo que Deus usa, os dons Deus concede, não é porque eu sou melhor do que você, você é melhor do que eu, ou qualquer um é melhor do que o outro. A gente precisa entender isso. A gente precisa buscar esses dons, entende? Não desprezá-los, buscar, porque a igreja precisa ser edificada e ela é edificada através dos dons. Mas a gente tem que entender que é Deus quem dá, é para a glória dele, para a honra dele, e não de outra forma. Inclusive, a gente vê, interessante, a gente vê essa questão, pastor, né? De você honrar aquilo que Deus deu e não tomar para si, não distorcer essa visão, né? De que os dons é Deus quem dá. A gente vê logo, como eu citei, o capítulo 3 de Atos, quando Pedro e João sobem ao templo para orar, né? E a Bíblia deixa bem claro que aquele coxo de nascença foi curado, né? Quando Pedro ele pede esmola, Pedro e João estão subindo ali para orar, Pedro se vira para ele e diz: olha, nós não temos ouro, não temos prata, né? Mas o que nós temos, nós te damos. Em nome de Jesus de Nazaré, levanta, anda, aquele homem sai curado, né? O que acontece? Pedro e João começam a ser exaltados ali no meio do povo. O povo ficou alvoroçado, imagina, aquele homem que eles conheciam ali, paralítico, sempre ali pedindo esmolas, tudo. Agora o homem levanta, curado, saltando, glorificando a Deus. Pedro e João começaram a ser exaltados pelo povo por aquilo que havia acontecido. Coisa que a gente vê muito nos nossos dias. As pessoas sendo exaltadas por causa Pastor, porque Deus as usa. Oi. é interessante que muitas vezes eu já vi dessas duas formas, e o pastor deve ter visto também, creio que o senhor vai concordar comigo. Às vezes, a própria pessoa se engrandece pelo dom. E às vezes, Sim. a própria igreja engrandece a pessoa pelo dom. Também. Viu? Quando Sim. a igreja, por ignorância, Sim. exalta uma pessoa por causa do dom que ela tem. Sim, claro, já vi, sim, claro. Já, Não é? já. Exatamente. O que eu estou dizendo. Existem as duas coisas. Opa, deixa eu diminuir essa intensidade da minha luva aqui. Acontecem as duas coisas, né, pastora? A pessoa toma para si, mas justamente se a igreja, né, o grupo de pessoas exaltam aquela pessoa que Deus usou, falta a eles conhecimento, entendimento, é uma ignorância espiritual. E a pessoa que recebe essa exaltação também, se ela recebe, se ela aceita, também falta ela ter um esclarecimento. Porque nesse texto aqui, olha, é interessante, esse texto, quando Pedro cura, né, usado por Deus, isso é o dom do Espírito Santo operando milagre e cura. Está ali, aconteceu. Deus usou, está acontecendo ali naquela hora. É, e esse mover acontece de exaltá-lo pelo que aconteceu, né? O que acontece? Ele mesmo, ele já fala ali, olha, no versículo 12, ele diz assim, olha, varões israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem? Quer dizer, Paulo deixa claro que o milagre que aconteceu não por mérito dele, mas através do mover da fé no nome de Jesus, né? E ele diz no verso Pedro, 16, né, pastor? Pedro, Aí ainda é Pedro, né? exatamente, olha, e Pedro diz assim, olha, e pela fé em seu nome, fez o seu nome fortalecer a este homem, que vedes e conheceis, né? Sim, a fé que vem por ele, deu a este, na presença de todos,
vós essa perfeita saúde. Então, Pedro, tá, ele não tomou para si a glória, mas ele está dizendo, escuta, vocês acham que fui eu que fiz alguma coisa? Não, é no nome de Jesus. Então, é, isso falta muitas vezes no nosso meio e acaba gerando, inclusive, a rejeição por muitos desse mover, né? Porque muitos acabam vendo essa exaltação, às vezes pela igreja toda, às vezes da própria pessoa, né? Essa exaltação, porque Deus me usa, porque eu sou o profeta, eu sou isso, eu sou aquilo, e gera essa rejeição de muitos, né? Que negócio é esse? Então, os dons, eles têm que ser usados, mas a gente sempre tem essa consciência. É o Senhor quem dá. E para que dá? Eles para que foram dados? Para edificar a igreja. Todos os dons foram dados para que o corpo cresça. São necessários? São. Precisa existir? Precisa. Né? E os dons são variados, que são importantes, que eles todos estejam dentro da igreja. Mas para quê? Para edificar a igreja. Agora, como a pastora bem citou, os dons espirituais caminham junto com os frutos do Espírito. Entende? Senão, não, vai ser um mau testemunho, um mau exemplo. A coisa não vai caminhar corretamente se os dons não caminharem juntos com os frutos. Eu tenho que demonstrar aquilo que sou como servo de Deus, os frutos da mansidão, tem que estar dentro de mim, entende? Ser moderado, ser uma pessoa dentro dos padrões que Deus quer para a minha vida. E isso vai, os frutos também testificam o dom que tenho, ou dos dons. Assim como os dons espirituais testificam a palavra, confirmam a palavra, a pregação do evangelho, né, através das ações dos dons, da mesma forma, da mesma maneira, os frutos do Espírito Santo testificam o dom que tem. Entende? Testifica. Aí sim a pessoa olha e fala, puxa, esse é um servo de Deus, uma serva do Senhor. Puxa, eu quero isso para a minha vida. Entende? Quando a gente entende isso, que os dons, Deus é quem deu, eu não mereço, eu não sou maior que ninguém, eu preciso deles, eu preciso do teu dom, eu preciso do dom do outro irmão. Isso edifica a igreja, edifica o corpo. Porque, pastor, é interessante, né? O dom, normalmente, a gente não é ministrado pelo nosso dom. A gente precisa do dom que o outro tem. Então, às vezes, eu vejo algumas posturas, né, no corpo de Cristo, que parece que a pessoa não precisa de ninguém, que ela já tem tudo. E não é assim, porque eu sempre vou ser ministrada pelo outro. Eu preciso do que o outro tem. Normalmente, o dom que Deus colocou na minha vida vai servir para o outro. E não, eu não consigo me auto-ministrar, né? Claro que a Exato. gente aprende com as escrituras, o Espírito Santo está dentro de nós, mas a gente precisa do outro, né? Até porque não temos em nós todos eles. Né? Primeiro, não temos, né? Os 9 dons nós não temos ele. E outra, que nós precisamos ser ministrados por outros, né? Pastor, tem uma coisa, o nosso tempo, assim, ele já está passando, passa muito rápido, mas eu queria muito que a gente falasse um pouquinho disso. É ao vivo, não falei nada disso com o pastor, mas eu sei que o pastor vai. Aqui em Romanos, capítulo 11, no verso 29, diz assim, porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Aqui a gente sabe que Paulo ele está falando do chamado que Deus tem com Israel. Então, ele vem falando, né, que vai chegar o tempo deles, né, que eles se endureceram para que os gentios fossem alcançados e tal. E aí, no verso 29, ele deixa isso aí, esse texto que eu acabei de ler. O que o pastor tem a nos dizer sobre essa questão? Os dons são irrevogáveis, né? Aí eu achei legal, porque agora, isso veio agora, pastor, enquanto a gente está conversando, quando ele fala, porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Dons, a gente já aprendeu aqui, que tem a ver com
o servir o próximo, é para servir o outro, né? E vocação tem a ver com o quê? Com aquele chamado que Deus tem com a gente. Então, os dons e a vocação são irrevogáveis. Pastor, como que, É, né, a gente lida com essa questão do irrevogável, né? Às vezes a pessoa não quer desempenhar o dom, nem a vocação. Ela não quer, tem medo, sei lá, alguma coisa não flui. Ou então tem aqueles que estão lidando com o dom e a vocação de maneira errada, contaminado. Como que é isso, pastor? Fala um pouquinho para a gente, né? olha, o mesmo texto que você leu, de Romanos 11, 29, eu estou lendo aqui numa outra versão, por exemplo, que ele diz assim, olha, porque Deus não muda de ideia a respeito de quem ele escolhe e abençoa. Entende? Deus não muda de ideia a respeito de quem ele escolhe, né? E que ele abençoa. Quer dizer, os dons, já comentou agora há pouco, né? Que eles são dados por Deus, o Espírito Santo concede a cada um conforme lhe apraz. É ele quem dá. E se Deus escolheu, se Deus determinou esse ou aquele, e deu, primeiro, Deus não se enganou. Eu tenho plena convicção disso. Ele deu e ele não vai voltar atrás naquilo. Ah, eu dei, mas eu me arrependi porque eu errei. Não. Ele deu e quer que a pessoa use aquilo da melhor forma, da forma que precisa, da forma correta, e quer que use. Tem pessoas que recebem realmente os dons, recebem um dom, e a pessoa enterra o talento. Ela enterra. Ela não produz, não se deixa usar por Deus, não é aquele instrumento que Deus quer que ela seja, né? Porque os dons são ferramentas para edificar o corpo. E a pessoa enterra, esconde, mas Deus não vai retirar dela aquilo. Se um dia ela se arrepende, se um dia ela se posiciona, fala, não, deixa eu viver realmente aquilo que Deus tem e quer para a minha vida. Se ela se coloca no lugar, na posição que Deus tem para a vida dela, Deus vai usar a vida dessa pessoa. Deus vai usá-la, entende? Ele não vai tirar. Ele concedeu e Deus sabe o porquê ele deu a mim, a você, ele concede e quer que sejamos instrumentos. Agora, a pessoa ela é quem anula, não usa a ferramenta que ela recebeu, mas ela recebeu, né? E um dia ela vai ser cobrada disso. Foi dado a ela, né? Então eu vejo dessa forma. Deus não, ele não vai tirar. Foi dado, né? Para ela usar, como nós dissemos lá no princípio, né, pastora? Não é por merecimento. Ah, tá vendo? Deus deu para essa pessoa. Olha aí, ó, a pessoa está toda a vida toda torta, né? Como se fosse assim, oh, Deus é injusto. Ou como pode? Deu para essa pessoa, não sabia que essa pessoa não ia usar? Não. Deus dá a todos aqueles que o servem. Deus derrama os seus dons para edificar o corpo. Agora, se eu vou crescer espiritualmente, eu vou buscar Deus, eu vou me santificar, ou se eu vou murchar, vou morrer, vou apagar, não quero mais, isso aí é um problema meu. Mas Deus, ele deu e eu creio assim, a partir do momento que a pessoa voltar a ter uma vida séria com Deus, ela reconhecer o seu esfriamento, reconhecer o quanto ela saiu do propósito, da direção de Deus para a sua vida, passar a buscar o Senhor de coração, aquele dom, aquela ferramenta, ela tem. E Deus vai usar ela, né? Inclusive, é interessante, pastor, a gente tem testemunhos, tem casos de pessoas que estão desviadas, não estão na igreja, estão fora, e de repente Deus usa essa pessoa para falar com a gente, com alguém. Verdade. Deus usa, aí você fala, mas como pode? Como pode? Pode, porque, como eu já disse, o dom não é um merecimento, né? Não é um merecimento. Deus deu por misericórdia. Aquele servo, aquele vaso, infelizmente, ele se contaminou e ele precisa voltar. Mas Deus, se ele voltar, Deus continua usando ele naquilo que Deus deu. Aquela ferramenta está com ele, está guardada, está escondida, está enterrada, mas a ferramenta ele recebeu, né?
Então, Deus, eu creio assim, e a palavra diz isso, Deus não, ele não muda da sua ideia, ele não deu, Deus não se engana. Então, se ele deu, ele sabe que aquela pessoa pode usar, ser um instrumento na mão dela. Vai depender de cada um de nós, né? E tem muitos, pastora, que têm o dom, recebeu, estão dentro da igreja, são fiéis, estão ali e não usam também. Não usam. Tem medo, se retraem, ou por alguma decepção que tiveram dentro da igreja, com algum irmão, alguma coisa, se retraem, não querem mais, se fecham, mas são fiéis, estão dentro da igreja, tem, tem inclusive testemunho de vida, anda certinho, mas guardou a ferramenta e não usa. Não usa. É como os talentos, né? Os talentos que foram dados, uns trabalharam, entregaram bem o dobro do que receberam, e outros enterraram, ficaram. Olha, está aqui, está de volta. Né? Mas Deus deu, e Deus quer que nós sejamos ousados e usados por Ele, né? Para edificar o corpo de Cristo. Entender que os dons foram dados a todos, os dons são dados para edificar o corpo, não para engrandecer, não para ser superior a ninguém, não para uso próprio, mas para o bem comum. Toda a igreja tem que ser edificada com todos os dons, né? Seja cura, uma palavra de sabedoria, uma palavra de revelada ali, né? Todos eles, profecia, interpretação, discernimento de espíritos, isso edifica toda a igreja, todo o corpo. Ele cresce com esse mover dos dons e nós somos edificados. E isso é algo que eu acho que a gente tem que aprender, a igreja tem que entender, trabalhar da melhor forma, né? Na sua vida, no seu dia a dia, para crescimento do corpo, né? Quer dizer, isso é uma coisa que eu queria. Você vê, pastora, já passamos de 10 horas. Foi assim, um aspecto dentro dos dons que eu acho que era importante a gente falar, que é a gente não ser ignorante quanto a eles, né? Como Paulo fala, eles são importantes, estão aí, foram dados, não devem ser negligenciados, não ficaram lá no passado. Inclusive, eu não citei, que eu ia citar, inclusive, logo depois, logo após o Pentecostes, o derramar do Espírito Santo, quando há todo aquele mover maravilhoso, Pedro então começa o seu discurso, e é interessante que Pedro diz, olha, isso diz respeito a vós, aos vossos filhos, e a todos quantos o nosso Deus chamar, né? Então, os dons do Espírito Santo não ficaram só lá atrás. É a todos quantos o Senhor chamar. Então, é para os nossos dias também, é para a nossa vida, porque a mesma preocupação que o Espírito Santo tinha em edificar a igreja lá atrás, no nascimento e no caminhar da igreja, esse mesmo dom, esses mesmos dons, essa mesma edificação continua, porque a igreja continua. A igreja não ficou só lá atrás, não morreu, não acabou lá atrás. Então, esse mesmo Espírito continua operando nos nossos dias, enquanto a igreja estiver aqui na Terra, ele vai estar operando, edificando, fortalecendo, dando crescimento para a igreja. Amém, pastora? Amém, pastor. Bom, o pastor Silvio está preparando aí um trabalho, né, pastor? Alguns vídeos falando dos dons. Fala um pouquinho disso, pastor. O senhor não falou nada disso? Nem citei, né, pastora? Mas a gente vai estar abordando alguns estudos, né, alguns videozinhos, são poucos, mas para a gente estar abordando, dentro do que a gente está tratando aqui hoje, do que a gente falou, sobre os dons, né? A importância para agora, para o nosso tempo, quais são eles, a utilidade deles, a importância deles, né, para a igreja. A gente vai estar abordando isso aí, uns vídeos que a gente vai estar colocando aí nas mídias nossas aí, para o pessoal que quiser acompanhar, estudar, ouvir, ler a respeito, acompanhar na Bíblia. Nós estamos montando aí, porque é importante, a gente está sempre alertando a igreja a estar buscando, né, esclarecendo essas questões para que a gente caminhe de uma forma sadia dentro desse mover espiritual dentro da igreja, não desprezando por causa dos escândalos, porque eles também acontecem, não desprezando os dons, mas buscando esses dons, porque eles são muito importantes e todos nós precisamos. Tá bom, pastor? Amém. Vai estar no site da igreja, né, pastor? Site da igreja, talvez no Facebook, Instagram, né?
É a Ele vai Igreja colocar. Evangélica Ramá, gente. Vocês vão encontrar esses estudos lá, né? Sim, E aí vai poder curtir, vai poder compartilhar com outras pessoas. Pode pôr o sim. videozinho lá, pegar seu caderninho, sua Bíblia, né? Anotar, ouvir, voltar de novo. Peraí, não entendi essa parte. Depois você pode encher o pastor Silvio de pergunta. Não pode. Pastor, não É, entendi aquela parte. a gente vai pôr de uma forma bem simples, bem fácil de entender, mas pode perguntar, a gente está aí para isso, para um ajudar o outro e a gente crescer, né, pastor? Crescemos Isso juntos, mesmo. não desprezando algo tão importante para a nossa vida, que são esse mover do espírito, né? Eu acho interessante a gente ter esse material, pastor, porque os novos vão chegando e a gente vai conversando, e aí você vê que a pessoa está em dúvida naquela área, você manda um videozinho para ele, fala, ó, assiste essa sequência de vídeos aqui que está falando desse assunto, vai esclarecer. Se ainda ficar alguma dúvida, aí você fala com a gente, que a gente senta de novo, a gente conversa e explica, né? E se a gente não conseguir, a gente procura os universitários e eles vão É, trazer. você vê que é interessante. É, é, o Espírito Santo tem nos movido, esses últimos tempos agora, nós ali, estamos abordando isso. Você tem abordado, né, nas lives. Você vê, eu estou preparando esse material, já preparei, vamos rever algumas coisas. Quer dizer, o Espírito está movendo porque é importante, é necessário, a igreja precisa dos dons de uma forma sadia, né? O uso deles de uma forma consciente, né? Como o Paulo fala, sem tentando evitar os erros, né? Que a gente infelizmente vê e é triste, né? E muitos que cometem esses erros não têm intenção de cometê-los. Alguns podem ter, claro, mas muitos não têm. Mas também falta pela ignorância, né? De ter um pouco mais de clareza e fazer com que esses dons sejam motivos de edificação e não de escândalo. Escândalo dentro da igreja e escândalo fora da igreja, né? Sim. Que é o que a gente vê bastante. Nós que já somos mais somos mais corridos aí no evangelho, né? Não somos novos, temos anos de conversão, já vimos muita coisa, muitas ondas que vêm e passam, né? A gente está acostumado com isso. Então, a gente quer só ajudar para que não se perca algo que é tão maravilhoso, né? Que é bom para a nossa vida. Tá? Amém. Bom, daqui a pouco o pastor Silvio vai orar por nós e nós já vamos encerrar, que já passamos aqui do nosso horário um pouquinho, né? Mas só lembrando que essa live acontece de quarta-feira e de sexta-feira. De quarta-feira eu sempre tenho trazido alguém para estar ministrando aqui comigo. Eu estou abordando assuntos dentro do livro de Atos dos Apóstolos, porque é esse livro que eu estou falando agora nas lives. E eu creio, né, que o Espírito Santo tem um motivo para tudo isso, que é realmente edificar a igreja, fortalecer, ensinar, e que realmente, irmãos, caia por terra toda ignorância quanto às coisas de Deus, né? Porque o Senhor quer que a gente tenha conhecimento, né, acerca daquilo que Jesus conquistou na cruz para a sua igreja, né, para todos nós. Então, eu gostei muito do pastor ter escolhido esse tema aí de 1 Coríntios 12, verso 1, porque realmente é tempo de que a ignorância caia por terra, porque nós temos o Espírito Santo de Deus dentro de nós, né, e nós podemos conhecer todas as coisas através do Espírito Santo. É, Então, ela é muito triste quando a gente vê a igreja ignorante acerca dos dons, acerca de como se mover, de como pensar acerca das coisas, porque a Bíblia está nas nossas mãos aqui no Brasil, né? Então a gente precisa que o Espírito Santo amplie a nossa visão, nos dê conhecimento, sabedoria, né? E tudo isso vem da comunhão com o Senhor Jesus, né? Do conhecimento da sua palavra. Então eu espero que você que está assistindo aí esteja gostando. Quando eu publicar o vídeo, não esquece de curtir o vídeo, né? Porque é só assim que o Instagram entende que o material foi bom, que foi legal, que as pessoas gostaram. Então, curte, compartilha, né? Se você conhece alguém aí na igreja que tem dúvidas quanto aos dons, manda a live lá para a pessoa, né? Fica salva no meu perfil. Se ela tiver dúvida, depois ela vai te procurar. Por que eles falaram isso? Aí você tem também a oportunidade de ajudar no crescimento dessa pessoa. Ok? Pastor, o senhor ore por nós, por favor. vamos orar então, né? Lembra também, pastor, que
Muita gente pode estar assistindo essa live ou vai assistir depois e, de repente, enterrou o seu dom, os seus Bom, talentos, né? Tá sim, bom? amém. Vamos orar então. Pai, no nome de Jesus, eu quero agradecer primeiro pelo convite, pela oportunidade de participar da live junto com a pastora Rita e com os irmãos que estão me assistindo. Senhor, com aqueles que assistirão essa live também, nós oramos agora, colocamos diante do Senhor. Pai, Sim, nosso Senhor. desejo é enaltecer teu nome, é trazer clareza, é ajudar um pouquinho que a gente se dispõe e pode ajudar a trazer um pouquinho de luz a esse assunto tão importante, que são os dons do Espírito Santo para edificar o corpo, a igreja do Senhor. Abre a mente, abre o entendimento de todos nós, desses que nos ouvem agora, aqueles que ouvirão depois, aqueles que, Senhor, talvez enterraram talentos, Senhor amado, que possam despertar para isso, possam dar liberdade, deixar o Espírito Santo usar, porque, Senhor, não somos nós que escolhemos os dons, mas o Senhor os concede como lhe apraz, diz a tua palavra. Então, eles são importantes para o corpo, e o Senhor sabe a importância e a necessidade que há nesses dons para o corpo. Por isso, desperta aquele que tem enterrado o seu dom, aquele, Senhor, aqueles que, porventura, não estão vivendo de acordo com a tua vontade, pessoas que o Senhor até já usou ou usa, mas falta nelas os frutos do Espírito, que elas possam entender isso e buscar esses frutos, Senhor, na sua vida, porque os frutos é que vão testificar o teu agir na nossa vida. Enquanto os dons testificam o teu agir na igreja, o agir externo na igreja, os frutos vão demonstrar o teu agir internamente em nós. E que nós possamos viver isso de uma forma clara, vivenciando isso na nossa vida, aplicando os dons juntamente, Senhor, com os frutos do Espírito. E assim a edificação é completa. A edificação da igreja é a nossa edificação. Pai, fica conosco. Obrigado pela pastora Rita ter me convidado. Obrigado por essa iniciativa dela em fazer as lives, que tem sido muito edificantes para o teu corpo, para a tua igreja. Abençoa, Senhor, a todos nós, nos guarda. Nós agradecemos por esse tempo tão precioso e te louvamos, Senhor, no nome de Jesus, o teu Filho. Amém. E amém. Amém. Pastor, obrigada, né, por aceitar o convite. Pastor Silvio está sempre aí me apoiando aí nos desafios aí que o Senhor coloca no meu coração e sempre tem estado aqui comigo, tem sido sempre uma bênção, pastor. A gente sempre é edificado pela sua vida, pelo seu conhecimento, pela sua experiência, né? Amém. Pastor Silvio é o meu pastor. Eu estou aqui na Ramá há quase 25 anos, conheço o pastor Silvio e a pastora Sônia, meus pastores, meus irmãos, meus amigos, Luta. conheço o testemunho deles, né? E eu louvo a Deus pela vida de vocês, pastores. Vocês sabem que vocês são muito preciosos para nós, para minha família, para mim. E realmente é uma honra estar com o pastor aqui comigo, viu? Amém. Eu amo muito vocês, pastor. E Igualmente, hoje nós temos culto na Ramá, né? Um culto de oração às 20 horas. Nossa faço das pastora suas Andréia, né? Pode faço, falar, pastor. faço das suas palavras a minha e da minha casa também, com relação a vocês, viu? São muito queridos. Amém. Amém. A gente reconhece esse amor de vocês, viu? A gente Amém. sabe que é verdadeiro, que é real. Então, hoje à noite nós temos culto às 20 horas, né, na Ramá, pastora Andréia, né? Logo vai estar vindo fazer uma live aqui comigo. Eu já estou com um tema aqui para ela aqui na minha mente já há uns dias. E ela vai estar ministrando uma palavra hoje à noite, vai ser uma bênção. Você que Com quer certeza. fazer uma visita para nós, manda uma mensagem aí para mim no privado aí, eu passo o endereço da igreja, você vem, né? Nós estamos aqui na Zona Leste, vai ser uma bênção, você é nosso convidado. Amém. Amém? Queridos, a paz do Senhor, bom dia. Deus abençoe cada um. Pastor Edmilson entrou aí também. Amém. Paz, pastor. Vamos lá, pastor, vou encerrar, tá bom? Deus abençoe a todos. Amém. Deus abençoe
Isso aí, gente. A paz do Senhor.